Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa 21ª semana do CCSA, hoje com a presença do Carlos Maluf. Carlos Maluf é Head de Esportes da ESPN Brasil, é um mackenzista, foi formado em Direito aqui em 1998, depois fez Administração na PUC São Paulo, mestrado em Contratos na PUC São Paulo e MBA em Administração em 2006 pela BSP. Tá? Naturalmente, ele atuou como advogado no Grupo Bandeirantes, no escritório José Rubens Machado, e desde 2000 ele está na ESPN, trabalhando principalmente com o que a gente vai conversar aqui, na parte de produtos, negociações, grades, e agora, desde a fusão da Fox Sports com a Disney, que ele se tornou Head de Esportes. Então, acho que agora vai ser um tema bem legal para falar sobre essa questão de transição, TV, streaming, internet e o produto esportes no Brasil. E eu passo a palavra para o Carlos, tá ok? Boa palestra a todos. Olá, boa noite. Queria agradecer a Amanda pelo convite, a todos, ao Jefferson. Sou ex-aluno aqui do Mackenzie. É um prazer estar de volta aqui depois de 20 e tantos anos. Estou vendo a faculdade muito mais bonita de quando eu saí. Até emocionado de estar de volta. E eu vou contar para vocês um pouco da história da ESPN aqui no Brasil e mostrar um pouco desse universo de esportes que todo mundo acha que é fácil trabalhar com esportes, trabalhar na ESPN, acho que é bacana, tal, mas tem muita coisa aí que vocês vão ficar sabendo hoje, o que envolve trabalhar com esportes no Brasil na ESPN. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês que a ESPN, para quem não sabe, faz parte do grupo Disney. A Disney, como todos sabem, é um gigante. Eu ia mostrar aqui, mas faz parte do grupo Disney a Marvel, Star Wars, os parques, Hulu, para quem não sabe, é aquele streaming dos Estados Unidos. E desde 2019, ela comprou a Fox, que é o canal FX, 20th Century, canais Fox, toda a Fox. E vou mostrar para vocês que a ESPN está aqui, ó. E a ESPN Internacional é isso aqui, ó. Que vocês podem pegar isso no Google, foi lá que eu peguei. E a ESPN Brasil é um desses pontinhos aqui, ó. Então, para vocês verem o tamanho nosso dentro do universo do grupo Disney, que é um gigante. Como surgiu a ESPN? Em setembro de 79, o pessoal resolveu cabear em Connecticut, principalmente perto das faculdades de Massachusetts e Connecticut, porque eles queriam ver o esporte, que todo mundo acha que queriam ver NBA, NFL, não. Lá, um dos esportes que são mais vistos é a NCAA, principalmente o futebol americano. Então, eles falaram, pô, não dá para ir toda hora para a universidade e tal, porque a gente não cabeia passar por cabo nas casas perto e a gente começa a ver o esporte, futebol americano e basquete principalmente. E daí, por que não a gente começa a receber por satélite outros esportes? E claro, a primeira reação foi, vocês estão brincando que vocês vão fazer um canal 24/7, 24 horas, 7 dias da semana de esportes. Todo mundo achou que não ia dar certo. Bom, aqui eu tenho um pequeno clipe mostrando de como começou a ESPN. De 79. If you're a fan, what you'll see in the next minutes, hours, and days to follow may convince you you've gone to sports heaven. Beyond that blue horizon is a limitless world of sports, and right now you're standing on the edge of tomorrow. Sports, 24 hours a day, 7 days a week, with ESPN, the Total Sports Cable Network.
Yea, verily, a sampler of wonders. Hi, I'm Lee Leonard, welcoming you to Bristol, Connecticut, 110 miles from New York City. Why Bristol? Because here in Bristol is where all the sports action is as of right now. And we're just minutes away from the first event on the ESPN schedule. That's the 1979 NCAA College Football Preview. And then we're going to follow that with a doubleheader of games. 2 of the Professional Slow Pitch League World Series games will be seen tonight. Now, softball is one of those rare sports that everybody knows something about. Why? Because we all play it on Sunday when we drink a little beer. Now, here's another innovation on ESPN, and it's going to be a big part of our future. The Sports Center with George Grand. He'll have the latest on what's happening all around. George? Thanks, Lee, and welcome everyone to the ESPN Sports Center. From this very desk in the coming weeks and months, we'll be filling you in on the pulse of sporting activity, not only around the country, but around the world as well. If it takes an interview, we'll do it. If it takes play-by-play, we'll do it. If it takes commentary, we'll do that too. That's the way we'll function from the ESPN Sports Center, and we'll be filling you in on further updates as the broadcast progresses. Bom, assim começou, vocês viram o politicamente incorreto falando o softball porque a gente vê, porque a gente fica tomando uma cerveja. Isso hoje em dia não existe mais, né? Essas coisas tal. Se vocês viram, ia ter o jogo de futebol americano. E não sei, eu não esqueci de falar, né? Não sei se vocês sabem o que quer dizer ESPN. Entertainment Sports Programming Network. Então não é o entretenimento também levado para todos. A ESPN está no mundo inteiro, já teve muito mais espalhada, e com a fusão com a Fox, ela resolveu enxugar. Então, se vocês repararem, ela está no Canadá, que é uma joint venture e tem a TSN. Nos Estados Unidos, claro que tem vários canais, ESPN 2, o ESPN News, ESPN Classic, mas e hoje está apostando forte no ESPN Plus, que é o streaming. Botei aqui o ESPN, que cuida do México, e também tem o ESPN no Caribe, e tem nos cruzeiros que fazem o Caribe, isso é muito forte lá. ESPN Latam, ESPN Brasil e o Star Plus, que isso vai ser a parte que a gente vai conversar. ESPN Player tinha na África, principalmente na África do Sul, que passava para toda a África, e Middle East. Middle East chegou até em Israel. Hoje só tem o Player, ela distribui conteúdo para os canais aqui na África. Só para vocês terem ideia, se eu não me engano, são mais de 120 línguas, e cada uma hoje pega o conteúdo da ESPN e distribui. Igualmente aqui com a Tencent na China, parou de tentar na China, faz acordo com a Tencent, que é chinesa, e distribui o contato. Star, para quem não sabe, a ESPN, quando comprou a Fox, teve que devolver o nome Fox e foi rebrandeado, né, mudou para o nome Star, que era um nome antigo dessa joint venture, a propósito. E hoje na Índia voltou a ter o nome Star. Então aqui tem sim o nome Star, que é a joint venture, hoje em dia é mais ESPN. Tem a ESPN Pac-Rim, que fica aqui na Oceania, que pega toda essa área, incluindo a Nova Zelândia. E na Europa tinha na Inglaterra, que fechou. Hoje tem um canal que fica na Holanda, que era a Fox, e no resto é só distribuição de conteúdo. Bom, um pouquinho, aqui não vou ficar lendo o slide, mas é um pouco do que tem pelo mundo da ESPN. E aqui no Brasil, como foi aqui no Brasil a evolução da ESPN? Ela chegou em 95, que foi uma joint venture com o grupo Abril. Não sei se vocês se lembram, que era uma editora que tinha alguns canais. Tinha a Eurochannel, era parte da MTV, CTM, e ela foi 50% ESPN, 50% TVA, era do grupo Abril. Em 2000, a ESPN compra a metade da ESPN e vira ESPN Brasil em 99, 2000, mais ou menos nessa época. Foi quando eu entrei na companhia.
Em 2000, a gente lança o site ESPN. Não é o portal, que é diferente o .com. Lança o site ESPN. Primeiro site da ESPN, tal. Depois eu vou dar os números. Mais para frente eu vou dar os números para vocês terem ideia. Em 2006, nessa época aqui, a gente tinha 2 canais. O ESPN Brasil e o ESPN International. Não é brincadeira a minha pergunta. Talvez vocês nem se lembrem disso. Mas, nessa época, esse canal era feito nos Estados Unidos ainda. E a gente trouxe o pessoal para fazer do Brasil, que a gente queria dar um jeito mais brasileiro para ele. O ESPN, era NFL, NBA, tudo isso eram brasileiros que faziam de lá, a gente queria dar um jeito brasileiro de fazer. Trouxemos para o Brasil. Eram 2 canais apenas. Depois você vai ver hoje o que é a ESPN no Brasil. Em 2008, a gente lança o portal espn.com.br, hoje com mais de 27 milhões de page viewers por mês. Em 2009, a gente lança o primeiro canal HD no Brasil. E é muito interessante isso aí, vale falar um minutinho, que era o seguinte: ninguém tinha um canal HD no Brasil, nem a gente estava preparado. Mas a ESPN tinha o canal HD lá nos Estados Unidos. Acho que vale a pena até voltar. E o que a gente fazia? A gente pegava o sinal que ela mandava para a Austrália. Esse era o canal HD, hein? O sinal ia para a Austrália. A gente via o que direito a gente tinha para o Brasil em HD. Por exemplo, Fórmula Indy. A gente pegava, a gente descia o sinal para o Brasil, a gente mostrava, então a gente lançou ESPN HD. A gente mostrava a Austrália. Na sequência, vinha Wimbledon, a gente não tinha para o Brasil. A gente cortava o sinal, botava outra coisa em HD, continuava mostrando o sinal. Então, era todo o sinal que ia para a Austrália, a gente ia tendo no canal para o Brasil. E foi assim durante um bom tempo, até começar a ter bastante evento em HD, e a gente começou a ter o canal inteiro em HD. A digitalização, em 2012. HD é uma coisa, digitalização é outra. Digitalização é sair do standard, que é SD, e ir para HD. Todos entendem isso? Beleza. Então, foi em 2012, quando a gente trocou tudo que era fita para ir para tudo que é em HD. Então, foi uma revolução, porque se acaba limpando toda a empresa. Em 2015, a gente pegou, quem acompanha a ESPN, dá para ver o que é o grafismo, o que é aquela coisa que fica em volta da imagem. Foi quando a gente pegou nos Estados Unidos e trouxe todo o grafismo que é da TV americana, fazendo a conexão via cabo com Bristol, e tudo que os Estados Unidos lança, a gente pode trazer diretamente para cá. Então, a gente tem todo o grafismo da ESPN americana no Brasil. 2020 é a fusão com a Fox, que foi uma coisa difícil, não foi fácil. Foi quando, das 2 diretorias, tanto da ESPN como da Fox, todos saíram, só sobrou eu, por um acaso. Saiu recentemente o diretor de engenharia da ESPN, então, de 20, sobrou eu. E foi quando a gente refez tudo, refez grade, refez direitos, e vocês vão ver o que foi adiante. Aqui também tem a pandemia, a gente aproveitou a pandemia para fazer novos estúdios, grade, renomear os canais, deixou de ser ESPN Brasil, passou a ser ESPN 2, 3, 4, Extra. A gente ainda tem o canal Fox, que tem que devolver até 2024, Fox Sports 2. A gente vai devolver em 2024, pelo CAD, é obrigação nossa devolver. Então, esse é a nossa timeline no Brasil, para vocês entenderem. Hoje, nisso resultou isso aí. Hoje, a ESPN, aqui no Brasil, em modéstia à parte, a gente é o número 1. E isso eu falo por números. Para vocês terem uma ideia, esse é mais ou menos os pilares, são as principais audiências que a gente tem aqui no Brasil. A Libertadores, logicamente, que já vem de uma audiência que tinha na Fox, ela atinge mais de 7 milhões de assinantes, atingiu em 21 na Fox, e o Palmeiras e
E Atlético Mineiro foi a maior audiência da TV fechada. Premier League, ano após ano, bate recorde. É o melhor campeonato disparado na nossa grade, tirando Libertadores, que são tiros, né? Como não tem campeonato, não tem, né? Não é, o campeonato inglês são 380 jogos. Hoje a gente tem metade da Libertadores, então é difícil você fazer uma comparação. Mas se você pega a audiência de uma Premier League comparado com uma La Liga, que todo mundo, né, tem Barcelona, tem Real, a Premier League destrói a La Liga. Aqui é interessante mostrar que a NBA é muito forte, está muito forte. Aqui todo mundo fala, cresceu 70% de um ano para outro, mas aqui é interessante dizer que um ano foi Phoenix contra Milwaukee. No ano seguinte foi Boston contra Golden State. Então, mexe sim no ponteiro, quem é o time, quem é o jogador, quem está fazendo. Então, não é somente o trabalho da ESPN. O time que está na final muda a audiência que a gente faz. E se perguntarem, não sei se vão perguntar, mas o Rômulo saiu da ESPN, saiu, e a audiência esse ano está sendo maior do que o ano passado. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a audiência de um jogo de LeBron James com Stephen Curry, não importa quem está narrando. O pessoal está vendo o jogo, não está vendo o narrador. E outro caso que é muito legal é a NFL, que é a mesma coisa. Um ano deu Cincinnati e Rams. E o ano passado foi? Não. Filadélfia e Kansas. Foi muito maior. Então é isso. Não adianta. Pegando times que são com mais fãs. Teve uma época que era o do Tom Brady. Se a gente não passasse o Patriots, a gente era escrachado, era linchado. E quando ele foi para o Bucs, a gente tinha que botar o Tampa Bay entre os 8 que a gente faz de fim de semana. Mesma coisa com o Green Bay Packers. E o que isso aqui traz? Não sei se vocês assistem, eu não assisto, mas a Rede TV foi lá e pegou um jogo por semana na TV aberta. 0 de audiência. Nada contra, mas eles não têm o histórico que a gente tem de fazer jogos da NFL. A gente passa 8 por fim de semana. A gente passa desde 95. O cara está acostumado a vir aqui. Mas tudo bem, vida que segue, vamos nessa. Para vocês terem ideia, desde que a gente assumiu, todos os nossos programas de passe que a gente renomeou, F90 e outros mais, ESPN FC, todos cresceram. Isso é um orgulho para todo mundo que está trabalhando lá e queria dividir isso com vocês. Outra coisa que a gente fez muito foi aumentar nosso portfólio. Isso aqui a gente só pôs 1/3 do que a gente tem nos canais e no Star Plus. Pôs porque não cabia, só pôs os principais. Só que a gente aqui tem um pouco para falar para vocês do que a gente fez de estratégia. Primeiro, é a primeira vez que alguém comprou todo o pacote de tênis, todos os Grand Slams, ATP 1500, 250, WTA. O que isso trouxe? A gente conseguiu vender para patrocinador todas as cotas do tênis. Por quê? Você tem todos os eventos. Quem gosta de tênis, não sei se acompanha a gente, e vai... Isso daí eu estou adiantando parte da palestra, tal, eu volto, tal. Porque no Star Plus, quem aqui assina e segue um Grand Slam, se você liga no Star Plus, você pode ver que tem todas as quadras. No canal está a quadra 1. Mas se você não quer ver a quadra 1, você tem até a quadra 16, você pode escolher o jogo que você quer. É você que decide. É por isso que o streaming veio para ficar. É aí que está a nossa diferença. Por exemplo, fora o que a gente está se dando bem nos recordes de audiência da Libertadores, e vamos falar um pouco de futebol europeu. Por que também a gente está indo super bem? Como eu disse, o campeonato inglês, assim como a La Liga, está aí o italiano, agora com o Napoli.
O PSG, quando foi o Messi, quando estava o Neymar em alta, dá audiência, dá mesmo, o jogador. Porque agora que sai o Messi, possivelmente o Neymar, a Ligue 1, talvez não vá valer mais a pena. Mas, voltando a falar, jogo de sábado da Premier League são 4 jogos no mesmo horário. Não temos grade na TV para passar os 4 jogos. Então, se você está no Star Plus, você escolhe o jogo que você quer. Claro que o principal jogo vai estar simulcast, talvez. Então, são alternativas que a gente tem por esse número de eventos. Fora isso, batendo com outros, para você alternar e você procurar o que você quer assistir, a hora que você quer assistir. Claro que evento ao vivo, essa é a mudança do streaming, no Netflix, de uma série, que você pode assistir a hora que você quiser. O evento ao vivo não tem isso, porque se você perde o evento ao vivo, perde a graça. Mas voltando também, a gente fez outras coisas com outros eventos. Rugby, quem gosta de rugby, também, tem tudo lá. America's Cup, quem gosta de vela, é o melhor evento do mundo. Pacote de futebol, ligas americanas, quer dizer, a gente faz um portfólio, ciclismo, nem se fala. O pacote da ESPN é isso, é levar o melhor de cada evento para quem gosta de basquete assistir, para quem gosta de esporte a qualquer momento. E a gente fez a remodelação da nossa grade e a gente colocou aqui reflexões. Não sei se vocês viram que o tema aqui é um pouco de diversidade. E não está aqui o Mina de Passe, que é o primeiro programa de mesa redonda de futebol feminino, que é de sexta-feira à noite. E foi eleito final do ano passado, se eu não me engano, pela ESPN americana, como o programa mais inovador do ano dentro de todas aquelas ESPNs. Foi muito legal para nós. Bom, aí é um pouco dos nossos talentos, né? Que não se faz a televisão só com eventos, né? E programas. A gente tem correspondentes na Europa, 2 na Espanha, 2 na Inglaterra, e eles cobrem outros países quando precisa. A gente tem pessoal de cima, tem gente da Globo que veio para a ESPN. A gente tem mais de aqui são alguns, porque como vocês podem ver, tem mais de 100 talentos na emissora, né? Aí um pouco para vocês entenderem, quando eu falei lá que a gente fez uma inovação, não inovação, a gente remodelou a grade, a gente fala que a gente fez o DNA das grades. Então a gente fez para cada canal o que ele passa como mais forte em no DNA dele, como o principal evento da ESPN. O principal que você vai ver na ESPN são os programas ao vivo, debate, etc. A primeira escolha da Libertadores, a primeira escolha da Premier League, das Copas Europeias, data FIFA, vão estar aqui. É o canal com maior audiência nosso. As ligas americanas, tênis, vão estar tudo aqui, no ESPN 2, aquele 30 for 30, estão na 2. O nicho, que são os esportes de nicho, o rugby, ciclismo, vela, etc., vão estar aqui, como vocês podem ver. Aqui são os segundos picks. Se você escolhe o primeiro jogo aqui, o segundo vem para cá. Além de MotoGP, automobilismo, vai estar tudo aqui. E aqui são principais reprises. Quando você passa aqui, muitas vezes você vende no plano comercial, você passa a reprise no ESPN Extra e no Fox Sports 2. Mas, hoje em dia, a gente não fala só dos canais, como vocês podem ver aqui. Isso aqui eu não vou nem passar, porque aqui você está explicando o que eu acabei de falar de cada um. Mas a gente faz um esquema, né, meio 360, onde a gente fala muito do digital, que o ESPN.com.br é a terceira maior página de unique viewers de esportes no Brasil, perde para 2, que são os portais Globo e o UOL. Se você falar só de esportes, é a primeira. A gente vende o ESPNW, que é a Women, né, que é quando a gente vende muito de eventos de mulheres, e o app da ESPN,
Não sei se vocês têm ainda, se vocês têm o ESPN. E não está aí, mas vale ressaltar de novo que eu vou entrar a parte que é o Star Plus. De novo, eu deixo para falar depois. E aí eu falo um pouco, né, para quem nós fazemos e o que a gente faz. São mais de 30 modalidades esportivas que a gente faz. O pessoal que a gente tem na pesquisa, pelo menos 1 hora por dia assiste ESPN. Isso aqui parece pouco, mas é muito 1 hora por dia. É muito. O que eu falei de 27 milhões são 28. Um ano, 1,2 bilhões passaram na nossa página na internet. É o que eu falei, a gente já é o número 1 do canal esportivo e a gente foi a pioneira de transmissão em Pay TV. E quem é o nosso público hoje em dia? 77% é homem, 23% é mulher. Isso aqui é uma coisa que a gente tenta mudar. A gente queria um público mais feminino, mas é difícil. Realmente é difícil a mulher se interessar mais por esporte. Ela até se interessa por uma ginástica olímpica, vôlei, e esses são eventos que a gente não tem muito. Nossos concorrentes têm mais. Natação. Então, o nosso público é mais masculino. Faixa etária, é um público mais velho. Aqui, de novo, eu vou entrar no Star Plus mais à frente. A gente está conseguindo trazer no Star Plus um público mais jovem. Classe social, como pode ver, a B é muito a nossa classe. Isso aqui tem a ver com a renda do brasileiro. Isso aqui que a gente tenta fazer com o Star Plus também, com que essa classe tenha, com que isso aqui desça mais. Não está conseguindo, porque crise no Brasil, juros altos e tudo isso interfere na nossa distribuição aí. Agora um slide que esse slide a gente apresentou trocou o presidente no Brasil e foi até interessante porque é a concorrência de direitos. Trabalhei muito com isso e hoje é um cara que trabalha comigo, o Daniel, para mostrar para ele como é a evolução dos direitos no Brasil. E a gente pegou pré-Covid, pós-Covid, porque entraram muitos concorrentes nessa época, como a Paramount, a Amazon, Cazé TV, FIFA, Furacão Lives, não sei se vocês sabem a lei do mandante, até mudou agora, porque a Turner voltou a ter os direitos, mas a Furacão TV tinha os jogos do Atlético Paranaense em casa. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Para onde foram os direitos, como era e como foram. Como vocês podem ver, a Globo perdeu muitos direitos. A ESPN perdeu 2 para a Globo. O Surf e o Bellator. A Band perdeu alguns, tal, mas acabou o Esporte Interativo, acabou Fox e surgiram os novos. Mas não se preocupem, porque aqui talvez fique mais fácil de analisar. A ideia não é memorizar tal, isso aqui é meio para dar uma ideia de como é a concorrência de esportes no Brasil. Cada vez mais, e eu escuto muito isso, está pulverizando. E fica cada vez mais difícil do cara saber onde assistir um jogo, seja de basquete, seja de futebol, seja de outros esportes. E a grade, né, principalmente nós, um dos motivos de comprar a Libertadores foi isso. Como vocês veem, o futebol europeu completa muita grade. Mas nos meses de junho e julho, era uma época que a gente perdia muito assinante, muito... Por quê? Se você não pegasse, aqui é a Libertadores, e aqui é a Sul-Americana, deve ser por aí, amistosos, tal. Era a época que a gente não tinha muitos eventos esportivos de relevância para manter o cara assinando, assistindo a ESPN. A nossa audiência caía, a gente tinha gente deixando de assinar, então foi um dos motivos que a gente foi atrás renovar esses direitos. Eu vou falar do Star Plus.
Eu não sei se eu mostro o vídeo antes. Eu vou mostrar o vídeo antes e depois eu vou falar um pouco. O Star Plus foi lançado há quase 2 anos para trazer mais, ir atrás do público-alvo, do público mais jovem, streaming, totalmente streaming, e tem umas coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, depois de vocês verem o vídeo. Então, o Star Plus veio, assim, a ideia do streaming, com a queda da TV a cabo no Brasil, e todo mundo, não sei se vocês acompanham, está caindo, mês a mês, ano a ano e tal. Então, a ESPN lançou nos Estados Unidos o ESPN Plus, e no Brasil, ela entendeu como saída lançar dentro do Star Plus. Então, a ESPN está dentro do Star Plus, que foi uma saída, porque ela primeiro lançou o Disney Plus, um ano antes, tal, que é um conteúdo que ela põe a categoria até 14 anos. E o Star Plus, ela pegou o conteúdo Fox, um conteúdo adulto, um conteúdo que tem Simpsons, um conteúdo que tem, sei lá, Duro de Matar, tudo isso, e colocou esportes também. E daí a gente vai ver mais adiante também o conteúdo do combo e tal. E ela, dentro do esportes, o que é o Star Plus? São mais ou menos 80 sinais ao vivo, vindo dos Estados Unidos, onde a gente coloca todos os direitos que a gente tem. Primeiro, a gente coloca os nossos 4 canais ao vivo, não coloca os re-airs, produzidos em português. A gente tem condições de produzir mais 4 exclusivos em português, por exemplo. Estamos fazendo um Grand Slam. A quadra 1 está passando simulcast na TV e no Star Plus. A gente pode produzir a quadra 2 só no Star Plus em português.
e daí as outras 16 vão ser sem narração. Ou pode ser em inglês, se for um audioguia, ou só o som da bolinha. Então são 80, 65, 70 sinais vindo. Então vão vir, num fim de semana, vão vir todos os jogos do inglês, todos os jogos do italiano, todos os jogos do espanhol, todos os jogos do português. Todas essas ligas, são todos os jogos da NFL. Todos os direitos que a gente tem vão chegar no Star Plus. Na televisão a gente faz a grade linear, mas no Star Plus você recebe tudo. E por que a gente viu isso? Primeiro, como vocês puderam ver, é aquela coisa. A audiência velha, a redução da TV a cabo. Então a gente entendeu que no Star Plus, o streaming, a gente conseguiria trazer uma audiência mais nova, que a gente está trazendo, gente assinando, que a gente está trazendo. E isso, como vocês podem notar, a concorrência começou a ir atrás. Como vocês podem ver, a Amazon foi atrás da Copa do Brasil, NFL, NBA, a Turner Champions League, a Paramount comprou metade da Libertadores da Sul-Americana, a Globo está indo para o Globoplay. Então, é uma tendência aqui do mercado brasileiro, que não é no mercado latino-americano, de ir para o streaming. Aqui eu falo um pouco do que é o Star Plus. 4 eventos exclusivos, são mais de 300 horas por semana exclusivas no Star Plus, que é coisa pra caramba. Todos os jogos, daí como eu disse, o que eu falei das 16 quadras de Grand Slams, tudo que eu já tinha antecipado, eu não vou precisar ler esse slide. Aqui eu vou mostrar um pouco para vocês o que eu também tinha antecipado, que é o combo. Por que eles vendem o combo? Que é a concorrência do streaming. Que enquanto uma Netflix só vende as séries e tal, a Disney tem a condição de vender para os 3 segmentos. Família, adulto e quem gosta de esportes. E é uma tendência que está no mercado. A Paramount também está vendendo desse jeito. A Amazon está vendendo desse jeito. Então é só uma Quando coisa duas que vocês já devem ter potências se visto, unem, mas as possibilidades são infinitas. Aproveite Disney Plus e Star Plus por um preço único. Eu achei muito legal. Curta as histórias mais incríveis Todos os dias, sem exceção. e viva a emoção de cada lance. Com uma super promoção para assinar Disney Plus e Star Plus por um preço mais baixo. Viu? Combo Plus. Assine agora. Então, é o jeito de vender tudo junto. Não sei se eu estou sendo muito rápido, parece que eu estou falando com gente que entende, está tudo em ordem, Jefferson? Porque agora eu vou passar o último slide, que é um resumo de tudo que é ESPN, e acabo. Está tudo em ordem, vamos nessa. Última volta da sua categoria favorita, Providência. Vai só o gol, vai terminar. Fim de combate. Definitivo Fã de Esportes, mais um ESPN FC pra você. Boa noite, presidente. Quero logo seu destaque para começar a semana animada. Fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria!
dia. Oi, muito boa noite. Estamos chegando, linha de passe no ar. Nosso linha de passe no ar. A gente começa o nosso Sport Center abrindo, então, a nossa semana. 2 horas de duração pra gente falar muito dessas novidades. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri. Boa noite, Marcela. E de muita informação pra você, então. Olá, fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Que fim de semana, hein? Estaduais com as decisões já muito bem encaminhadas. Keira, bom dia para Mari, bom dia para o Rafael Prats. Valeu, galera, e fiquem ligados, porque aqui a gente não para nunca. Bom, obrigado, gente. Era isso que eu tinha para mostrar. Obrigado, Carlos. Alguém quer fazer uma pergunta? A pessoa já vai chegar com o microfone. Tem uma aqui e outra aqui. Aqui. Pode ser esse? Boa noite. Queria te perguntar, a ESPN tem esse caráter mais americanizado, né, da transmissão, igual você falou do gráfico, né, que vem da TV americana e tal, mas a gente percebe que houve uma tentativa da TNT uns anos atrás, a Furacão TV, que foi uma iniciativa meio que assim do próprio Atlético Paraná de tentar bater de frente. A ESPN pensa para a grade, a gente viu naquele slide que você mostrou, depois da pandemia, né, que os direitos mudaram, migraram, a questão do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que a Globo é a detentora, é quase um monopólio. A ESPN tem essa visão de tentar, talvez, alguns jogos, não sei como é que seria, mas ela pensa no Campeonato Brasileiro também? Qual é o seu nome? Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. É o seguinte, a Globo ainda tem 2 anos de contrato, esse ano e mais o ano que vem. A gente tem que esperar para ver o que vai sair da Liga. Você tem acompanhado a briga entre a Libra e a Liga Forte. Se vai sair ou não uma Liga única, e se não sair, tem a lei do mandante, que é o que o Atlético Paranaense usa. Se não sair a Liga, você tem que esperar para ver que clube vai bater na tua porta para vender os jogos de casa. Eu não sei realmente o que vai sair. A ESPN, claro, que pensa em Campeonato Brasileiro para daqui 2 anos, mas tem que esperar o que vai sair desse mercado, né? Hoje em dia não estamos fazendo nada, para te falar a verdade, mas estamos esperando. Mas aí, por exemplo, daqui 2 anos acaba o direito da Globo, aí caso não saia a Libra nem a Liga, continua o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras pode ir lá e bater na porta da ESPN. Não quero a Globo, eu quero tentar com vocês. Total. Cada clube vai estar independente para fazer o que quiser. Eles podem se juntar em grupos de 5 e sozinho, negociar o jogo de casa. Entendi. Obrigado. Vai ser assim, falou. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno. Eu tenho uma pergunta. Você já viu o box, né? Que é uma... Ele parece um negócio da NET também, mas ele não é. Ele é meio que pirata. Sim. A BTV. Uhum. Não sei como ele funciona, teoricamente falando. Não sei de onde ele pega o sinal. Aí, por exemplo, ele tem a TV a cabo. Só que a TV a cabo está caindo, como você falou. Há uns meses vem caindo, a cada ano vem caindo cada vez mais. E aí tem o válvula de escape, que seria fazer o streaming. O problema é o seguinte, eles também têm o streaming. E eles vieram há mais ou menos uns 3 anos. Não imagino que a receita de todo mundo, da Claro, da Vivo, talvez da SPN, seja a mesma do que há 3 anos atrás. Vocês têm isso em mente? Vocês já têm uma estratégia de como combater isso ou vocês estão de mãos atadas? Não. Oi, Bruno. A pirataria é o pior negócio que a gente tem. Eu acho que é a operadora número 1 do Brasil. Se a gente tirar a pirataria, eu acho que a gente a TV a cabo volta a crescer. Tem um combate forte da ABTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura. Eles estão combatendo fortemente. Hoje eu acho que eles estão fazendo um software que começa a tirar a qualidade desse tipo de sinal. Porque antigamente eles iam na Santa Ifigênia tentar
fazer arrastão para tirar os coisas. E viram que não dá, é enxugar gelo. O Carrefour anuncia na TV essa caixinha. Bom, continuando. A ideia disso, realmente, é tentar combater o sinal, não mais a caixinha. Tá. Porque não tem jeito. E a gente sabe que eles vão fazer um novo tipo de sinal. A gente pega toda a transmissão, não sei se vocês já viram, a pirataria, eles fazem assim com a transmissão e não consegue pegar. Então, é difícil. Difícil. E vocês não conseguem rastrear, por exemplo, o IP de quem está pegando o sinal de vocês? Não consegue. Não consegue? Não consegue. É difícil. Imagino. Senão não Aquela existiria. história da NASA, se vier, né? Os caras aqui são bons demais. Tá bom. Obrigado. Falou. Boa tarde. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu devo dizer que eu sou muito fã do produto de vocês. Na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Então, você despertou bastante um interesse meu, assim. Eu sou super fascinado com o mercado de trabalho. Você falou, vocês vão ver que trabalhar na ESPN não é brincadeira. Eu queria que você falasse um pouco mais dos desafios do setor, tanto de maneira mais micro, assim, de você ver quais são os desafios ali no dia a dia mesmo ali na empresa, como de maneira macro, quais são os desafios do setor esportivo no geral. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo. Boa noite. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá. Eu comecei lá, como eu mostrei para você, a gente era uma TV a cabo. Hoje a gente é o que eu te mostrei, meu. Você imagina você ter que olhar 6 canais, um site com 27 milhões, a mídia social que eu nem falei quase nada, queremos entrar no TikTok, que a gente nem entrou ainda. Então, é um monte de plataformas que não é mais... Por exemplo, o dia a dia. Você não pode fazer o mesmo conteúdo para o TikTok, o mesmo conteúdo para o Star Plus, o mesmo conteúdo para a televisão. Você tem que ter 3 linhas de montagem. Esse já é um desafio. Você não pode fazer mais um tipo de narração para a televisão e um tipo de narração para o Star Plus. A turma do Star Plus não está mais a fim de ver a narração que a gente vê na televisão, infelizmente. Então, a gente está partindo, não sei se você tem o Star Plus, para uma coisa chamada multitela, que é aquela coisa com 3 telas. O negócio que da NFL dá para ver as bolas que estão chegando perto da endzone, né? Tipo, se a jogada está menos de 10 jardas, ela aparece lá. Isso é o Red Zone. Né? Isso é do Game Pass, né? Não é do Isso chama o Red Zone. Isso, então, também... Mas é esse conceito, né? Não. Então, vamos lá. O Red Zone é muito bom, que também é uma audiência fantástica no Star Plus. Inclusive, eu, quando tenho o Red Zone, eu não assisto mais o jogo. Mas o multitela é quando você tem a tela principal e tem 3 telinhas com os narradores aparecendo junto com o jogo. E é o Casé TV. Agora você entendeu? Quando o cara fica discutindo o jogo ao invés de narrar o jogo. Então, tem gente que vê. A gente fez esse teste há umas 2 semanas no Star Plus. Agora eu não sei qual foi o jogo. Acho que foi o jogo do Napoli. E foi a 7ª maior audiência do jogo, do dia. A primeira audiência foi o jogo principal. A 7ª foi esse jogo. Então, esses são os desafios do dia a dia. Você vê as novidades. Tem outra coisa que a gente acabou de lançar. Um estúdio de podcast. Então, a gente vai começar a fazer podcast. Então, o que você fala? O dia a dia realmente não tem um dia igual ao outro. Isso que é muito legal. Tem dia não sei se você viu também, um dia os 2 brigando lá no estúdio. O Rodrigo Bueno com o Zé Elias. Sim. Não levanta o dedo, você não é meu pai. Sim. Então, realmente, não tem um dia igual ao outro. Uhum. Se não é coisa boa, é coisa ruim e tal. Então, é gostoso por causa disso, entendeu? Ao mesmo tempo, é uma baita dor de cabeça, essas coisas. Mas, realmente, é um ambiente muito legal de se trabalhar. Legal. Tem uma segunda pergunta, tá permitido? Então beleza. Ele primeiro?
Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou professor do CCSA, e eu fiquei curioso, uma coisa que diz respeito à minha área, inclusive, aí, que é marketing. Você estava falando dos streams, né, mostrando os diferentes campeonatos ali, onde que eles estão, essa grande diversidade, hoje em dia, de fontes ali, onde o espectador pode assistir. O que é ótimo em termos de escolhas, né, para o consumidor. Mas, por outro lado, tem uma questão, aí pensando no Brasil como um todo, não só em São Paulo, uma questão de renda, né? Quer dizer, o país como um todo, como é que o consumidor assina vários streamings numa realidade econômica como a nossa, né? A gente não é Estados Unidos, não é Europa. Então, até que ponto que o futuro do esporte, né, para o espectador estar no streaming, se a gente tem uma limitação de renda, né? Porque quantos streams o cara consegue assinar? Vamos lá. Né? Boa, Carlos. Aí a gente volta um pouco no papo do Bruno aqui. A pirataria destrói a gente. Segundo ponto, a gente fez a pesquisa, eu acho que a assinatura de streaming no Brasil é de 1,5, se eu não me engano, comparado com os Estados Unidos, que é de 4 a 5. E parece que desse 1,5 a maioria é Netflix. Então, realmente, e a gente já viu uma coisa também, Carlos, o cara vai atrás do seu time. Por isso que o pessoal está assinando Amazon para ver Copa do Brasil, Star Plus para ver Libertadores, Paramount para ver Libertadores e Globoplay para ver futebol brasileiro. O nosso diferencial é o seguinte, quando o cara está vindo no nosso, ele vê que, além disso, ele tem um portfólio de esportes que o cara não sai. Tem muito jogador de tênis, de clube, que já veio falar comigo, que deixou da TV a cabo, porque o que ele gosta é tênis. Ele assiste o resto, mas ele gosta de tênis. Então, o nicho do tênis, se você for em clube, o cara já deixou de assinar a TV a cabo para ir atrás do tênis. Rugby, a mesma coisa. O pessoal do rugby, a gente recebe muita mensagem, então, que o cara já deixou de assinar a TV a cabo para assinar o Star Plus, porque lá ele vê tudo de rugby. Mas, assim, você mexe a agulha desse tamanho. Para se mexer, você tem que você tem que ter os grandes eventos. E digo do futebol nacional, não adianta uma Champions League, um futebol inglês, tal, você também mexe bem, mas você não mexe tanto. Realmente é uma dificuldade, se você me perguntar. Antigamente, uma operadora, você agregava todo mundo, você pagava aí. O problema é que a operadora era cara. Se você me perguntar como vai fazer, eu acho que esse é o grande desafio de você... o primeiro problema é que os direitos são caros. Ninguém vai ter todos os direitos. Isso eu vejo. Eu falo pela ESPN. A gente não vai conseguir comprar todo o Brasileiro, toda a Libertadores e toda a Copa do Brasil. Você vai ter uma divisão aí de 3 ou 4 no mínimo. Então, a gente vai ter que ou reduzir os direitos dos clubes, ou vai ter que reduzir a assinatura. Outro jeito não dá. Alô? Tá. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor. Você tinha falado a respeito dos jogos da NBA, por exemplo, das finais, que variam, né? Alguns são mais assistidos, menos, por conta de jogadores e times. O Super Bowl é um evento que se vende por si só, né? Uma final que, independente do time que tiver lá, ele vai vender. É provavelmente a segunda maior audiência em questão de esporte, acho que depois da Copa do Mundo, se eu não me engano, né? Como que vocês lidam com isso? Porque a NBA são 7 jogos, né? Então, são várias audiências em vários jogos diferentes. Diferente de... Né, a Premier League são jogos corridos, então não tem final. Mas como que é essa diferença, assim, por exemplo, de um jogo único e vários jogos? Oi, Vitor. Cada final da NBA, a audiência é de um Super Bowl, ou mais. Então, o Super Bowl é bom, mas no Brasil, cada final de NBA ainda é maior do que... Eu não me lembro, para te falar a verdade, o Phoenix e Milwaukee, que foi um ano que foi... assim, não foi de grande audiência. Mas o ano passado, cada jogo, a gente torcia para ter mais um jogo, acho que foram 6 jogos, né? Que era, destruía o Super Bowl. E o Super Bowl sempre se comemora que a audiência é muito boa, se vende muito bem, de publicidade e tudo, mas ainda falta, não chega a ser
quando você fala maior audiência, nos Estados Unidos realmente é gigante. Mas, tirando os Estados Unidos, eu acho que a NBA é muito maior mundialmente do que o Super Bowl. Som. Paulo, boa noite. Oi. Obrigado aí pela palestra. E também queria agradecer pela quantidade de conteúdo que você consegue trazer para todos nós que curtimos esporte. Obrigado. Sou um grande fã das ligas americanas, NBA, NHL, MLB, NFL. Ainda mais nos playoffs agora, né? Muito melhor, né? Muito melhor, com certeza. A gente está vendo NBA, NHL também no playoff agora. Vou dormir tarde pra caramba. Com certeza, muito difícil para mim também, viu? Mas falar um pouquinho desse assunto aí do mercado, né, como vem crescendo aqui no Brasil e também pelos concorrentes, né? A gente vê bastante canal aí transmitindo NBA agora, até nos canais abertos com a Band, nos streams a gente vê no Prime Video, também tem o Gaulês também que vem transmitindo. E queria chegar no assunto assim que você falou, desde a saída do Rômulo, os números continuaram crescendo, né? Mas a gente viu aí o Prime Video chegando forte, né? Trazendo o Bulgarelli também, que era para mim particularmente era o melhor comentarista que tinha de NBA, e também a Alana também, né? Que era uma grande promessa aí que vocês também tinham. Queria que você desse um cenário geral aí e mais uma vez aí obrigado pela qualidade. Imagina, obrigado. Obrigado por ser fã também. Vamos lá. Primeiro, a audiência da NBA, em números gerais, é a mais forte, seguindo de NFL. Terceiro, eu te diria aqui, beisebol ainda, e quarto, hockey. Falando de NBA, realmente pulverizou muito. A NBA é muito forte no Brasil. Eles abriram escritórios. Todo ano eles estão, ano atrás de ano, abrindo loja, abrindo lá em Gramado um parque, se eu não me engano. Os caras estão fazendo um belo do serviço, um trabalho. O Rodrigo Vicentino é o presidente, muito bom. Esse ano já estão construindo a NBA House de novo, já está lá no Eldorado, se você passar, já tá fazendo. Mas chamam a gente para ser o parceiro. Vamos ser nós de novo para fazer as finais lá, independentemente de ser o Rômulo ou não. Quando a gente perdeu o Everaldo da NFL para a Globo, a gente falou, putz, ferrou. Erramos, não perdemos, continuou bem. A gente viu que realmente foi o jogo, foi o time. O Rômulo foi mais ou menos a mesma coisa. Ele foi chamado, ele conversou com a gente fez a proposta, tentamos segurar tal, mas ele falou que fique aqui, ele falou que ele queria trabalhar menos. Então ele foi para lá. Tudo bem e tal. Daí o Bulgarelli e a Alana, a gente não fez a menor, eu sei que o Bulgarelli, então, a gente não fez o menor esforço para segurá-los. Isso, e não estou menosprezando. Porque a gente tem o Giovannone, a gente trouxe a Ellen, bem ou mal tem o Agro, o Zé Boquinha, tem gente que segura a onda, e a gente vai trazer mais gente agora que tá para vir. Eu já vou te falar. Só para... A NBA teve como política exibir no maior número de lugares possíveis. Mas se você pegar jogos exclusivos, são só na ESPN e na Amazon. O resto é tudo um acordo com a Budweiser, que passa o mesmo jogo na Band, no YouTube, no Gaulês e na Sport TV. E isso parece que vai acabar ano que vem. Só vai ser ESPN e Amazon. Então, e daqui 2 anos é a renovação. Respondendo, Jefferson, o amigão vai operar pela 6ª vez hérnia de disco. Tá danado. E o Antero teve que fazer uma cirurgia na cabeça e está voltando agora. Então, os dois, que situação. Mas, vamos ver se para o ano que vem os dois voltam. Mas são uma dupla impagáveis. O Gustavo vai fazer a última?
Não. Depois a gente fala. Como é que a gente está de horário? Precisa encerrar? Dá tempo para mais alguma? Tem que encerrar, né? Bom, então, pessoal, só consegui usar o microfone aqui. Bom, então eu agradeço a presença de todos. O Carlos, se alguém tiver alguma pergunta específica, ele fica aqui, questão de horário. Boa noite a todos e continue nossa semana, ok? Obrigado.